O arroz é cultivado em toda a Ásia. Aquele carro foi construído nos anos 30. Este relógio foi importado de Genebra. O que essas frases têm em comum, né? Elas descrevem uma ação, mas, convenientemente, elas deixam de lado quem executou. É como se as coisas simplesmente acontecessem, sozinhas. E essa escolha, essa omissão, é uma das ferramentas mais poderosas da língua inglesa. Hoje, a gente vai mergulhar em umas fontes que exploram essa estrutura, a voz passiva. E o objetivo aqui não é só revisar uma regra de gramática. É entender como ela é usada, tipo, como uma ferramenta psicológica mesmo, para mudar o foco, a ênfase e, às vezes, até a culpa. Pois é, a ideia aqui é justamente essa. Tirar esse peso da voz passiva. Muita gente acha que é só uma firula gramatical, sabe? Uma inversão chata de frase. Mas, na verdade, é uma das ferramentas mais espertas do idioma para controlar a informação. Nossa análise hoje vai fundo em como essa estrutura funciona, claro, mas principalmente em por que ela é usada. A gente vai desvendar como um simples ajuste na frase pode transformar completamente a mensagem que está sendo passada. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico da transformação, mas de um jeito um pouco diferente. A gente sabe como funciona uma frase normal, ativa, né? Kim encontrou o cachorro. Simples, direto. A Kim é a protagonista, mas no momento em que a gente inverte para o cachorro foi encontrado por Kim, algo muda. A Kim vira quase uma coadjuvante na própria frase. O holofote agora está todo no cachorro. A grande sacada, então, não é a mecânica em si, mas o efeito que ela causa. Exato. É uma mudança de protagonismo. E o cérebro por trás dessa operação toda é o verbo to be. Ele é o verdadeiro herói anônimo da voz passiva. Enquanto o verbo principal fica lá quietinho na forma de particípio passado, found, written, made, é o to be que faz todo o trabalho pesado de indicar o tempo verbal. É ele que diz se a ação acontece agora, se aconteceu ontem ou se vai acontecer amanhã. E isso é genial porque mantém a estrutura incrivelmente consistente. Pensa na frase, a casa é destruída. Se eu quiser colocar isso no passado, eu não mexo no destroy, eu só troco o is pelo was. The house was destroyed. Se a ação acabou de acontecer, mas ainda tem um impacto, eu uso o present perfect. The house has been destroyed. A lógica é a mesma para o futuro. The house will be destroyed. É como ter um controle de tempo que só ajusta uma única peça. Sim, e essa consistência é o que a torna tão confiável. Mas é também onde muita gente se confunde. A pessoa esquece que, embora o verbo principal esteja no particípio, a verdadeira conjugação está ali, escondida à vista de todos no verbo to be. É quase uma distração, e essa ferramenta fica ainda mais precisa quando a gente adiciona a ideia de continuidade. Como assim? Bem, se você diz "The house is destroyed", isso pode ser um fato, um estado. A casa está destruída. Ponto. Mas e se a destruição estiver acontecendo neste exato momento? Aí entra a forma contínua. The house is being destroyed. A casa está sendo destruída. O be injeta essa sensação de processo, de algo em andamento. O mesmo vale para o passado. The car was repaired significa que o conserto terminou. Mas the car was being repaired when I arrived te coloca no meio da cena. A ação estava rolando. Entendi. Então, com pequenas variações no to be, você consegue não só situar a ação no tempo, mas também descrever se ela é um fato consumado ou um processo acontecendo. Tudo isso mantendo foco no objeto, naquilo que sofre a ação, e não em quem a pratica. O que me leva a uma questão que eu acho que é o coração estratégico da voz passiva, a tal da preposição by. Quando ela entra e quando ela fica de fora? Essa é a pergunta de $1 milhão. A decisão de usar ou não o by com o agente da ação é onde a voz passiva deixa de ser gramática e vira pura estratégia de comunicação. A regra geral, assim, é de limpeza. Se o agente é óbvio, irrelevante ou desconhecido, ele é eliminado. A frase fica mais limpa, mais direta ao ponto. Certo. Em Grapes are cultivated in southern France, ninguém precisa saber que agricultores ou eles cultivam as uvas. É óbvio, né? A informação relevante é o produto e o lugar. Mencionar o agente seria só ruído. O mesmo para My socks were made in Scotland.
O foco é na origem das meias, não na pessoa que operou a máquina. Exatamente. Omitir o agente é uma escolha editorial. Você está dizendo para o seu leitor, o ouvinte, isso aqui não importa. Foca no que realmente é essencial. É por isso que essa estrutura é a rainha do jornalismo e dos textos científicos. Uma nova vacina foi desenvolvida. Quem desenvolveu é importante, claro, mas a manchete foca no fato, no evento. Dá um ar de objetividade, como se o fato existisse por si só, sem um autor. Ok, isso faz todo sentido. Mas e o outro lado da moeda? Quando a gente faz questão de colocar o by? Quando o agente não só não é irrelevante, como ele é a estrela da informação. É aí que o by brilha. Pensa na frase. Perfume was written by Patrick Süskind. Se você disser apenas Perfume was written, a frase está correta, mas vazia. O nome do autor é a informação que dá todo o peso e contexto. Nesse caso, omitir o agente seria um desserviço à informação. O by serve para reintroduzir o protagonista quando ele é fundamental para a história. E às vezes é uma questão de ênfase, né? Lembro de um exemplo sobre uma torta de morango. A voz ativa seria mais natural. Meu vizinho fez a torta de morango, direto. Mas se o assunto da conversa é a festa e aquela torta estava espetacular, eu posso querer começar por ela. Aquela torta de morango incrível foi feita pelo meu vizinho. Eu coloco a torta no pedestal primeiro e depois revelo o artista. Perfeito. Você manipulou a estrutura da frase para guiar a atenção do ouvinte. Não é sobre o que é certo ou errado, mas sobre o que você quer destacar. A voz passiva te dá esse poder. E já que a gente está falando de regras e possibilidades, tem um limite importante. Não é todo verbo que aceita ser colocado na passiva. Ah, sim, os verbos intransitivos, aqueles que não passam a ação para um objeto. É uma barreira lógica, na verdade. Se não tem ninguém recebendo a ação, não tem como essa pessoa virar o sujeito da frase passiva. Exato. Verbos como happen, sleep, come, rain, eles se bastam. An accident happened. O acidente aconteceu. E fim de papo. Não tem um receptor da ação de acontecer. Tentar inverter isso seria como tentar aplaudir com uma mão só. Não funciona. Você não pode dizer "the rain was rained". Soa absurdo. É uma regra que se impõe pela lógica. Eu dormi por 8 horas. Eu dormi, mas eu não dormi algo. Não tem objeto para ser promovido a sujeito. Isso esclarece muito. Mas e aquele grupo de verbos que sempre gera dúvida? Os modais. Can, should, must. Como eles se encaixam nessa história? Os modais se integram de uma forma bem elegante. A fórmula é modal plus be plus particípio passado. É bem direto. Pense numa recomendação. Children should be taught how to read poetry. Crianças deveriam ser ensinadas. Ou uma impossibilidade. The door can't be opened. A porta não pode ser aberta. A estrutura é fixa e bem intuitiva. O be volta a ser a peça-chave. Ok, isso para o presente e futuro. Mas e o passado? Aí a coisa complica um pouco, porque parece ter mais de uma opção, certo? Sim, e a diferença entre as opções é crucial, porque muda completamente o significado. A primeira forma, e talvez a mais comum, é a modal plus have been plus particípio passado. Ela é usada para falar sobre algo que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Carrega um tom de crítica, de arrependimento, sabe? De uma oportunidade perdida. Como na clássica frase de bronca, "The letter should have been sent yesterday." A carta deveria ter sido enviada ontem. A frase inteira grita que alguém cometeu um erro e a carta não foi enviada. Exatamente. A gramática está expressando um julgamento. Agora, compara isso com a outra forma, que usa o modal no passado, como could. The door couldn't be opened. Aqui não tem julgamento. É uma constatação de um fato no passado. A porta não pôde ser aberta. Talvez estivesse emperrada, talvez a chave estivesse errada. É uma descrição, não uma crítica. Uau! A diferença é sutil, mas poderosa. Uma pequena mudança na estrutura verbal altera a intenção da frase de uma constatação neutra para uma acusação velada.
Isso me faz pensar em como essas estruturas se manifestam no dia a dia, às vezes de formas que a gente nem percebe, o que nos leva ao conceito da passiva estática. Sim, a Stative Passive. É um daqueles conceitos que, quando você entende, várias outras coisas fazem sentido. É o momento em que o particípio passado, que veio de um verbo de ação, para de indicar a ação e passa a descrever o resultado dela, o estado em que algo ficou. Ele basicamente vira um adjetivo. Espera aí. Então, quando eu digo I locked the door, locked é uma ação que eu fiz no passado. Mas se eu digo the door is locked, o mesmo locked não é mais uma ação e sim a condição da porta agora? É isso? Exatamente isso. A palavra é mesma, mas a função mudou. Deixou de ser um verbo de ação para ser um adjetivo que descreve um estado. E essa ideia é a chave para resolver um dos maiores mistérios para quem aprende inglês: a diferença entre os adjetivos que terminam em ing e os que terminam em ed. Ok. Então, toda vez que eu tentava decorar listas de adjetivos com ed e ing, a resposta estava escondida na lógica da voz passiva o tempo todo. Isso muda tudo para mim. Pensa assim, o adjetivo com ing é ativo. Ele descreve a qualidade de algo que causa o sentimento. The movie is boring. O filme provoca o tédio. The news was shocking. A notícia causou choque. É a fonte da emoção. Certo. E o adjetivo com ed seria passivo, então. Ele descreve o estado de quem recebeu aquele sentimento. Então, se o filme é boring, eu que assisti estou bored. Eu recebi o tédio. Se a notícia foi shocking, as pessoas que ouviram ficaram shocked. Elas receberam o choque. Bingo. É por isso que uma pessoa não pode ser boring no sentido de estar entediado. Se você diz he is boring, você está dizendo que ele é uma pessoa chata, que ele causa tédio nos outros. Se ele está se sentindo entediado, ele está bored. O in é a causa, o id é o efeito. Exciting versus excited. Confusing versus confused. Disappointing versus disappointed. A lógica era a mesma para todos. É uma regra que, uma vez entendida, nunca mais se esquece. Isso é libertador. De repente, um monte de decoreba é substituído por um único conceito lógico. Então, recapitulando o que vimos, a voz passiva é muito mais do que uma simples inversão de frase. É uma escolha deliberada para gerenciar o foco da informação. Exato. Analisamos sua estrutura, que depende do versátil verbo to be, e vimos como a decisão de incluir ou omitir o agente com a partícula by é uma ferramenta estratégica poderosa, seja para dar objetividade a um texto ou para destacar um responsável. Lógicos, não funcionando com verbos intransitivos, e exploramos as fórmulas específicas e cheias de nuance para usá-la com verbos modais, especialmente para expressar críticas ou constatações sobre o passado. E, por fim, vimos como essa estrutura gramatical evolui e se transforma em algo que usamos todos os dias: os adjetivos de estado. A passiva estática nos mostrou a origem da diferença entre bored e boring, conectando um ponto avançado da gramática com uma dúvida muito comum e prática. O que nos deixa como uma reflexão final. Sim. Se a voz passiva pode ser usada para focar no objeto e omitir o agente, ela também pode ser usada para deliberadamente esconder quem é responsável por uma ação. A frase "mistakes were made", que em português seria "erros foram cometidos", é o exemplo mais famoso disso. A frase está gramaticalmente perfeita, mas ela é uma obra-prima da evasão. Ela admite o erro, mas o deixa órfão, sem pai nem mãe. O pensamento final para quem nos ouve é: comecem a notar quantas vezes por dia vocês encontram essa estrutura. Em notícias, em comunicados de empresas, em discursos de políticos. Quem está usando a voz passiva e, mais importante, o que essa pessoa está escolhendo não dizer ao fazer isso. Prestar atenção nisso pode mudar a forma como a gente interpreta o mundo.